Vamos lá, meu povo, de volta, terceiro bloco, do nosso módulo, na verdade, né? Terceiro bloco do nosso módulo de tendências pedagógicas. Estamos trabalhando agora as principais características das concepções pedagógicas segundo Libânio. E vamos agora, nesse bloco, trabalhar a pedagogia liberal, a tendência pedagógica liberal progressivista, também chamada de pedagogia liberal renovada progressivista. Outros nomes: renovadora progressivista, renovadora progressiva, renovada diretiva, escola nova, pedagogia ativa, pedagogia pragmática. Todos esses nomes referem-se à tendência pedagógica liberal renovada progressivista. E da mesma forma que abordamos no bloco anterior, nós vamos nesse bloco também abordar cada elemento. Qual o papel da escola, qual o papel dos conteúdos de ensino, dos métodos de ensino e da relação professor-aluno na pedagogia liberal renovada progressivista. Vamos lá. Papel da escola na tendência liberal renovada progressivista. O papel da escola é de adequar as necessidades individuais ao meio social e, para isso, a escola deve se organizar de forma a retratar o quanto possível a vida. Na perspectiva da pedagogia liberal renovada progressivista, a escola cabe suprir as experiências que permitam ao aluno educar-se num processo ativo e de construção e reconstrução do objeto de conhecimento. Um ponto central também é de que na pedagogia liberal renovada progressivista, todo ser dispõe dentro de si mesmo de mecanismos de adaptação progressiva ao meio e de uma consequente integração dessas formas de adaptação no comportamento. E tal integração vai ocorrer, segundo Libânio, mediante as experiências que devem satisfazer ao mesmo tempo os interesses do aluno, bem como também as exigências sociais. Então, essas são as principais características da pedagogia renovada progressivista no que se refere ao papel da escola. Outro ponto: como os conteúdos de ensino são vistos na pedagogia liberal renovada progressivista. Podemos citar uma característica. Como conhecimento, ele resulta da ação a partir dos interesses e necessidades, os conteúdos de ensino, eles são estabelecidos em função de experiências que o sujeito vivencia frente a desafios cognitivos e situações problemáticas. Nessa perspectiva da pedagogia liberal renovada progressivista, dá muito valor aos processos mentais e às habilidades cognitivas do que aos conteúdos racionalmente organizados. A perspectiva de aprendizagem no que se refere aos conteúdos de ensino na pedagogia liberal renovada progressivista é de aprender a aprender. O que isso significa? Libânio vai pontuar isso no livro Democratização da Escola Pública. O aprender a aprender significa que é mais importante o processo de aquisição do saber do que o saber propriamente dito. Então, é uma aprendizagem pela prática. Quanto aos métodos de ensino, como são vistos na pedagogia liberal renovada progressivista? A ideia de aprender fazendo, ela está sempre presente. Desta forma, dentre os métodos de ensino, podemos citar, valorize-se bastante, tentativas experimentais, a pesquisa, a descoberta, o estudo do meio natural e social e o método de solução ou de resolução de problemas. Trata-se de métodos ativos, que devem ser incorporados no processo de ensino-aprendizagem. E nós podemos citar alguns dos representantes da pedagogia liberal renovada progressivista. Podemos citar John Dewey, podemos citar Maria Montessori, podemos citar também De Crowley. Outro ponto importante também é de que autores como, por exemplo, Piaget, Emília Ferreiro, também encaixam-se nesse grupo da pedagogia liberal renovada progressivista. Como é vista a relação professor-aluno na tendência liberal renovada progressivista? Nós temos a seguinte pontuação. Nessa perspectiva, nessa concepção de educação, não há lugar privilegiado para o professor. Antes, o papel dele é auxiliar o desenvolvimento livre e espontâneo da criança. E se ele intervém, caso o professor realiza alguma intervenção, é para dar
uma forma ao raciocínio da criança, né? Então, esta é a principal característica da relação professor-aluno na tendência liberal renovada progressivista. Podemos citar também que nessa concepção, para se garantir um clima harmonioso dentro de sala de aula, é indispensável um relacionamento positivo entre professores e alunos, de forma a instaurar aquilo que vai ser chamado dentro da pedagogia progressivista de uma vivência democrática, tal como deve ser a vida em sociedade. Então, da mesma forma como deve ser essa vida em sociedade, nós temos também essa perspectiva de uma vivência democrática no que se refere à relação professor-aluno. Ficam aqui, então, as principais características da pedagogia renovada, da pedagogia liberal renovada progressivista. E no próximo bloco, de modo bastante pontual, prático e objetivo, trarei para vocês características da pedagogia liberal renovada não diretiva, que tem como principal representante Carl Rogers, tá certo? Vamos lá então para o próximo bloco. Esses blocos das características das tendências pedagógicas são blocos curtos, são blocos pontuais, com aquele conhecimento necessário e pontual para você ser aprovado e para você gabaritar as questões de tendências pedagógicas. Vamos lá para o próximo? Espero vocês!